Fala galera! Vocês pediram e aqui estou eu de volta para mais um round, mais um vídeo com polêmicas e chocantes produções brasileiras. 5 filmes proibidões que jamais serão refilmados, volume 6. Vem comigo que está começando o Horrorpédio. Essa lista foi quase toda criada com as sugestões de filmes deixadas no campo de comentários do volume 5. Então, o meu muito obrigado a você que contribuiu com a pauta desse programa. Assim como nos vídeos anteriores dessa série de proibidões, o ranking foi montado levando em conta o conteúdo dos longas-metragens e a provável impossibilidade de refilmá-los, ok? Inaugurando a lista na 5ª colocação, Iracema, uma transa amazônica, de 1975, dirigido por Orlando Senna e Jorge Bodansky. Bodansky, um dos mais relevantes documentaristas do nosso país. Em meados dos anos 90, eu tive o privilégio de participar de um workshop de roteiro ministrado por ele e foi uma senhora experiência. Inspirados pelo cinema verité, Senna e Bodansky misturam aqui ficção com documentário. A trama acompanha 2 personagens que se conhecem durante as obras de construção da rodovia transamazônica no início dos anos 70. O caminhoneiro gaúcho Tião Brasil Grande, um entusiasta do governo, otimista em relação ao futuro do país, e a cabocla Iracema, uma descendente de indígenas que, em busca de uma vida melhor, decide abandonar sua família no interior da Amazônia para se prostituir ao longo das estradas. Marco da cinematografia brasileira, que esteve proibido por 6 anos, só conseguiu ser lançado em 1981 com o relaxamento da censura, um remake de Iracema seria algo arriscado. Nem tanto pela temática, visto que as questões levantadas pelo filme, desmatamentos, queimadas, trabalho análogo à escravidão e prostituição infantil, continuam atualíssimas, mas por conta do grau de periculosidade envolvendo as gravações. A equipe de filmagem correria o risco de desaparecer no meio da floresta. Um dos primeiros longas-metragens da carreira do Carlos Raquenbach, A Ilha dos Prazeres Proibidos, de 1979, é um clássico exemplo do cinema marginal brasileiro que misturava erotismo, política e existencialismo. A obra não chegou a ser exatamente proibida pela DCDP, a Divisão de Censura de Diversões Públicas, mas reza a lenda que o roteiro escrito pelo saudoso Carlão foi amolecido, digamos assim, para ser aprovado pelos censores. Segundo consta, o texto original, que era mais incisivo e direto em relação ao regime militar, ganhou ares filosóficos e pornográficos. A trama acompanha Ana Medeiros, uma falsa jornalista contratada por um órgão, supostamente do governo, para eliminar 2 pensadores considerados subversivos perigosos que estão escondidos numa ilha secreta, a tal Ilha dos Prazeres Proibidos do título. Ao chegar ao paradisíaco lugar, Ana acaba se rendendo à energia sexual que circula por lá e começa a ter dúvidas quanto à sua missão. Não sei se você reconheceu o Fernando Benini, o Firmino de Carrossel, o nosso querido Papaco, filme que eu já comentei aqui no canal, inclusive. O Benini participou de várias pornochanchadas. O título e o pôster do longa-metragem sugerem uma película caliente com muitas cenas de putaria, mas não é exatamente o que temos aqui. O Fuki é bem comportado, por sinal. A própria Ana, ao desembarcar na ilha, questiona esse nome tão clickbait, só para usar um termo atual, e a resposta é um banho de água gelada nos hedonistas. Cadê as figuras sinistras, as casas de swing? Onde é que rola as putiarias? Mistificam a ilha para afastar os intrusos. A ilha não é nada disso. Sucesso de bilheteria na época do seu lançamento, A Ilha dos Prazeres Proibidos jamais será refilmado.
Uma nova versão certamente teria dificuldades de justificar a safadagem como metáfora para mensagens antifascistas, correndo o risco de ser taxada de apelativa e desnecessária. Chegando em terceiro lugar, Rio Babilônia, de Neville de Almeida, o mesmo diretor de Os Sete Gatinhos, que eu comentei no volume 5 dessa série de filmes proibidões. A trama gira em torno de Marciano, que trabalha para uma agência de relações públicas do Rio de Janeiro e nos últimos 7 dias do ano passa por intensas situações. Ele acompanha um contrabandista de ouro até um bordel de luxo, um local frequentado por políticos e autoridades, se envolve com uma jornalista que está investigando o tal contrabandista e por conta disso jurada de morte. Marciano, no intuito de agradar uma atriz americana que está visitando o Rio, sobe o morro para comprar cocaína para ela e ao chegar lá quase morre ao se envolver num tiroteio entre traficantes e policiais. Entre um trabalho e outro, ele ainda encontra tempo para transar com um monte de gente. Lançado em 1982, Rio Babilônia vende a cidade maravilhosa como a cidade da putaria, um lugar de efervescência cultural, mas não deixa de apontar a corrupção política e gritantes desigualdades sociais. A sacanagem aqui, assim como em outras produções brasileiras daquele período, é usada como ferramenta para explorar temas tabus e criticar as hipocrisias da sociedade da época. Uma refilmagem nos mesmos moldes soaria deslocada. Primeiro, porque o conteúdo explícito banalizou, já não choca mais ninguém. E segundo, porque algumas representações poderiam ser consideradas problemáticas pelo público contemporâneo. No segundo lugar do ranking, A Menina do Lado, de 1987, longa-metragem onde um cinquentão se apaixona por uma garota de 14 anos, um dos últimos sucessos nacionais antes do encerramento da Embrafilme em 1990. Reginaldo Faria interpreta Mauro, jornalista que aluga uma casa em Búzios com o objetivo de terminar o livro que está escrevendo. Hospedada na residência ao lado, passando férias, está uma jovem de 14 anos chamada Alice, vivida pela Flávia Monteiro, que na época das filmagens tinha mesmo 14 anos de idade. Afável e solitária, filha de uma mãe problemática, a garota carece de segurança emocional. Com um empurrãozinho do amigo Paulo, os dois acabam se envolvendo, apesar da diferença de idade. Eu vi gente aqui na internet chamando a menina do lado de Lolita Tupiniquim. Uma comparação absurda. Quem fez isso não assistiu ao filme ou maldosamente teceu essa analogia. Embalado por uma trilha sonora de Tom Jobim, o longa, dirigido por Alberto Salvá, aborda uma verdadeira relação de amor que passa longe, muito longe de qualquer tipo de fetichismo. Embora Salvá tenha tido cuidado de contar essa história de maneira delicada e sutil, deixando claro que se trata de uma obra ficcional, uma refilmagem nos dias de hoje seria algo impensável. Visto que o público atual possui um grau maior de sensibilidade sobre temas como abuso, vulnerabilidade e relações de poder, isso sem falar no Estatuto da Criança e do Adolescente que poderia implicar com a produção, a dinâmica entre os protagonistas seria considerada inapropriada, ou pior, uma provocação, mesmo que embalada com a melhor das intenções. Em 1980, 14 milhões de pessoas foram aos cinemas para assistir Gisele, o primeiro colocado do nosso ranking, longa-metragem idealizado para rivalizar com Emmanuelle. A galera com mais de 40 certamente lembra, filme francês que fez muito sucesso no Brasil. A personagem título é a filha adolescente de um rico fazendeiro que, após uma temporada na Europa, volta para morar com o pai. A moça, bastante liberal, não demora para engatar um romance com Aide, sua madrasta, e com Ângelo, o capataz da fazenda. E também não demora para os três se divertirem juntos. Quando Serginho, o filho de Aide que mora no Rio de Janeiro, vem passar férias com a família, o Ângelo, que não perdoa ninguém, desce a espora no rapaz
mas e novamente na Gisele, que interrompe o rala-rala dos dois. E a putaria não para por aí. O longa-metragem ainda tem cenas de violência sexual, sadomasoquismo e sugestão de abuso infantil. Acredite, entre uma safadagem e outra, a obra tenta falar de temas relevantes para a época, mas a abordagem é pra lá de superficial. Gisele chegou a ser proibido pela censura federal, mas foi liberado 4 meses depois, após uma jogada de mestre do produtor Carlos Mossi, que interpreta o Ângelo. O rei da pornochanchada, como ele era conhecido, Mossi inseriu no início do filme um texto comparando a realidade do Brasil com Sodoma e Gomorra e apontando a promiscuidade sexual como algo capaz de desmantelar famílias. Assim, a DCDP passou a enxergar o longa como um produto moralista, que visava alertar a sociedade do perigo iminente. Gisele é uma produção irrefilmável, se é que essa palavra existe. A objetificação e a sexualização irreverente presentes no filme, que eram características das pornochanchadas da época, é bom que se diga, seriam amplamente criticadas, levando a nova versão a um impiedoso cancelamento. E aí, gostou da lista? Será que ainda existem outras produções nacionais, controversas, censuradas, que valeriam a pena comentar num outro vídeo dessa série de proibidões? Se você conhece, escreva aí nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!